A paz do Senhor Jesus, o texto de reflexão é Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos, capítulo 4, e o verso 12, que diz assim: Jardim fechado, és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. O Cântico dos Cânticos, Cantares de Salomão, é conhecido como o Cântico dos Cânticos, baseado no livro de 1 Reis, capítulo 4, verso 32. Salomão escreveu 1005 cânticos, e este é o melhor, ou a pérola dos cânticos a qual Salomão escreveu. Cantares, quando ainda era jovem, ele escreve. Provérbio, quando ele estava na meia-idade. E Eclesiastes, quando ele estava na velhice. Cantares de Salomão, para nós entendermos este livro poético, tem a linguagem literal, que fala de Salomão e Sulamita. O amado, na linguagem literal, é Salomão. A amada é Sulamita. E o pilar que sustenta este relacionamento da forma literal é o amor, como está em Cantares, capítulo 2, 4. Levou-me à sala do banquete, e o seu estandarte em mim era o amor. Na linguagem figurada, o amante é Deus, a noiva é Israel, e tem dois pilares. O primeiro é obediência e o segundo é fidelidade. Mas na linguagem profética, o noivo é Jesus e a noiva é a igreja. E tem dois pilares, a qual sustenta este relacionamento, que é a graça e a misericórdia. Quando lemos Hebreus capítulo 4, verso 16, diz: Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Partindo deste pressuposto da forma profética, todas as vezes que lê Cantares de Salomão e você lê a forma de Salomão citando o noivo, é Cristo. E todas as vezes que você vê a Sulamita expressando, é a igreja. Então observamos, partindo desta revelação, desta interpretação, Salomão vai dizer: jardim fechado, és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. É como Cristo estivesse falando para a tua igreja: jardim fechado, és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Sabemos que a igreja é a noiva de Cristo. O tema é jardim fechado. O padrão de relacionamento com Deus é jardim fechado. A ideia de jardim fechado
é que não estamos abertos para o mundo. A palavra mundo tem 3 significados na Bíblia. O primeiro significado é planeta Terra, como está em Gênesis, capítulo 1, verso 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra. No princípio, está falando do mundo físico, planeta Terra. Tem sentido de mundo na Bíblia. O segundo significado da palavra mundo na Bíblia se refere a pessoas. Quando lemos Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo 3, e o verso 16, a qual vai nos dizer e expressar de uma forma bem óbvia e também objetiva, dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O segundo significado da palavra mundo na Bíblia se refere a pessoas. Terceiro significado da palavra mundo está falando do sistema organizado. Quando lemos Romanos capítulo 12, verso 2 vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, se somos um jardim fechado, o mundo não pode nos alimentar. É por isso que a Bíblia vai nos dizer, em Mateus capítulo 4, verso 4, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se somos um jardim fechado, o mundo não pode nos consolar. João, capítulo 14, verso 15, 16 e 17. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará um outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Não é o mundo que nos consola, quem nos consola é o Espírito Santo. Se somos um jardim fechado, o mundo não pode nos vestir. Se somos um jardim fechado, o mundo não pode nos educar. Se somos um jardim fechado, o mundo não pode nos corrigir. Se somos um jardim fechado, o mundo não pode nos dirigir, porque o homem vai na intenção do seu coração, mas quem dirige os passos é o Senhor. Se somos um jardim fechado, o mundo não pode nos divertir. Nós somos um jardim fechado. A noiva de Jesus, a noiva de Jesus é um jardim fechado. Quando lemos e abrimos a nossa Bíblia, na segunda carta à igreja de Coríntios, capítulo 11, e o verso 2 a seguir. Olha o verso 1. Espero que vocês suportam um pouco da minha insensatez. Sim, por favor, seja paciente comigo, dizia o apóstolo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi ao único marido, Cristo, querendo apresentá-los a ele como uma virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, a mente de vocês não seja corrompida e se desvia da sua sincera e pura vocação a Cristo. Ou seja, o evangelho é simples, mas se eu e você não for um jardim fechado, se não ter esse zelo de Deus na nossa vida, se corrompemos. Uma igreja que agrada o mundo não agrada a Deus. Uma igreja
que parece com Deus não agrada o mundo. O jardim é fechado. O jardim com a porta aberta, o mundo entra. A igreja começa a aparecer com o mundo em todas as áreas, moda, cabelo, estilo, linguajar. Aí fica mais parecendo um canteiro de praça e não um jardim fechado. Eu sei que nos dias atuais ouvir estas palavras soa mal ao ouvido de muitos, mas é a palavra de Deus, é jardim fechado. Ou seja, quando nós lemos em Efésios capítulo 4, o verso 20 a seguir, a palavra do Senhor vai nos dizer: mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo o desejo enganoso, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criado segundo Deus em justiça, retidão, procedente da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixa que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem dê lugar ao diabo. Aquele que roubava, não rouba mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. Assim transmita a graça aos que ouvem e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, na qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Meu irmão, o relacionamento da igreja com Cristo é jardim fechado. Você pode ser considerado como chato, quadrado, antissocial, mas você é um jardim fechado dele. E se eu e você somos um jardim fechado dele, se cumpre Cantares, capítulo 6, verso 3, aonde a própria noiva, a sulamita, que representa a igreja, vai dizer: eu sou do meu amado, meu amado é meu, ele se alimenta entre os lírios. Tu pode dizer isso? Eu sou do meu amado. Meu amado é meu. Ele se alimenta entre os lírios. Eu sou do meu amado. Declara isso neste dia. Cantares capítulo 6, verso 3. Em hebraico, eu sou para ele e ele existe para mim. Você tem dono neste jardim, ele cuida de você, ele zela de você, ele rega a sua vida, é ele que te alimenta,
é Ele que te consola, é Ele que te conforta. Porque você é um jardim fechado dele. Isaías capítulo 58, verso 11 diz: e será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca falta. Seja, meu irmão, seja, minha irmã, um jardim fechado do Senhor. Não deixa de ser um jardim fechado. Faça a diferença. Jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha. Manancial fechado, fonte selada. A Bíblia diz, mais uma vez, verão a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Vale a pena, irmão, ser diferente. Vale a pena viver nesta expectativa, alimentando essa esperança, porque a palavra do Senhor nos diz e nos garante que Jesus vem buscar um povo lavado, remido no sangue do Cordeiro. Seja um jardim fechado e que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida.